Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo a mais um vídeo para abençoar a sua vida falando da palavra de Deus. Hoje o assunto é forte, gente. Semana passada eu finalizei o vídeo falando sobre o fruto do Espírito, eu dei uma resumida para vocês. E hoje eu quero falar sobre a obra da carne, as obras da carne. Eu quero voltar com vocês lá em Gálatas para ler e a gente ir durante hoje e as outras semanas falando das obras da carne. Quero ler aqui para vocês. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. De fato, a vocês eu declaro, como antes já os preveni, que os praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E hoje eu quero falar para vocês sobre a primeira obra da carne, imoralidade sexual, ou em outras traduções, prostituição. Prostituição que vem do grego, do original grego da palavra porneia. Eu vou falar aqui para vocês o que significa, em outras palavras, a palavra porneia. Ela deriva e tem a tradução como relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual, prostituição e fornicação. O original da palavra nos trata exatamente dessa forma. E claro, a Bíblia ela é relatada de várias formas sobre imoralidade sexual. Eu quero trazer para vocês alguns textos onde se refere sobre imoralidade sexual. O primeiro texto está lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, que diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. E aí ele continua o texto falando sobre como refere à natureza terrena. Outros textos também, eu quero citar para vocês Mateus, capítulo 15, versículo 19. É um assunto muito forte e pertinente, que deveria ser pertinente nas igrejas, nos alertando como devemos viver para agradar a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 19, fala o seguinte: porque o coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Lá no Evangelho de Mateus está nos relatando e nos mostrando isso. Do nosso coração procedem todas essas coisas. Por isso o Espírito Santo, todos aqueles frutos do Espírito que eu citei nos outros vídeos, é muito importante na nossa vida cristã. O outro texto está lá em 1 Tessalonicenses. Esse é um texto fantástico que fala muito no nosso coração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que se abstenham, que se afastem, que vão atrás da vontade de Deus. E qual é? Se abster, é fugir, é fazer com que isso não seja aos olhos de Deus desagradável. Onde nós vemos hoje a imoralidade sexual nos colocando assim algo muito forte. A lascívia é muito obscena aos olhos de Deus. Faz com que nós venhamos a ver as pessoas com outros olhos e não como filhos de Deus ou como filhas de Deus. Nos leva a ter essa impressão de que as pessoas só são objetos e não são realmente coisas que vêm do coração de Deus, sabe? Nós somos criados por Ele, Ele nos ama, mas Ele também vem a nos trazer correção. Eu quero ler um último texto com vocês, que é para nós refletirmos, nós realmente refletirmos sobre o que eu estou tentando colocar aqui no coração de vocês. Porque nos próximos vídeos eu irei falar sobre as obras da carne.
Então eu quero realmente mostrar para vocês o quanto isso é desagradável aos olhos de Deus. Amém? O texto está lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 ao 6, que diz o seguinte. Ele é um texto fantástico. Essa semana mesmo eu estava lendo Hebreus e isso mexeu muito no meu coração. De verdade. Capítulo 12, e versículo 5 e 6, que diz o seguinte. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não é da mesma forma, e ele continua falando o texto, o autor de Hebreus, falando sobre, não é assim, dessa forma que o Pai terreno nosso faz? Não é dessa forma que o Pai de vocês aí do outro lado que está me vendo faz? Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então essas exortações que estão na palavra dele é realmente para nós nos afastarmos. Amém? Que Deus possa ter falado grandemente ao seu coração nesse vídeo. Que nós venhamos a nos abster cada vez mais da imoralidade sexual. Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero pedir algumas coisas para vocês, que vem de costume, né? Que vocês possam compartilhar esse vídeo. Que vocês possam comigo alcançar outras vidas. Porque o que está faltando na igreja nos últimos tempos é o quê? O ensino realmente da exortação da palavra. Em muitas igrejas está faltando o quê? Um avivamento, com certeza, mas um abibliamento. Para que nós venhamos a ter mais acesso e refletirmos sobre o que a palavra nos ensina, que é a palavra do Senhor. Amém? Que Deus esteja com você. Um ótimo final de semana. Que Deus possa falar grandemente. O Espírito Santo esteja com você.